A mística, a magia e os mistérios do povo cigano vão se revelar hoje aqui no Kizomba. Eu estou na tenda cigana do Cigano Pablo. Eu vou conversar com o Pai Oribe de Ogum. Olha o povo cigano, olha a todo povo cigano ali, cigano da estrada, cigano Muriel, cigano Pablo, a bênção de Santa Sara, padroeira dos ciganos que possam abençoar nossos caminhos, trazendo doçura, trazendo alegria, trazendo a prosperidade, trazendo união, força para a família, força para quem tem fé, que cada vida colorida, que simboliza um sentimento, uma energia possa estar na vida de cada pessoa que confia e acredita nesse povo maravilhoso, no povo espiritual, no povo cigano. A magia, o encanto, trazendo sempre o fortalecimento e união. Peço ao povo, por todo o povo de Exu, a licença para o povo cigano que quiser trabalhar na literatura. Para o Exu, oi, povo cigano, oi. Las payas no me hicieron feliz, estoy contento junto a ti, por eso estoy Guillermano, Galliza, no puedo vivir sin ti, eres todo para mí, no sabes cómo te quiero, Galliza, no puedo vivir sin ti, eres todo para mí, no sabes que te camelo. Te tengo cerca de mí, estoy contento y estoy feliz. Ay, mira cómo te quiero, gitana, eres mi rayo de sol, mi luna sobre la mar, estrella de la mañana, gradiza, no puedo vivir. A mística do povo cigano torna-se protagonista aqui no Kizomba. E para falar sobre isso, vamos falar com o Pai Oribe de Ogum, que é referência no assunto. Pai Oribe, muito obrigado por nos receber em sua casa. Nada, eu que agradeço a presença de vocês. Para começar, Pai Oribe entrou na religião como? Então, eu acho que a questão da espiritualidade me acompanha há muito tempo por parte do meu pai, né? Eu lembro de muito criança acompanhar minha família em sessões de umbanda, ver meu pai incorporando, e tinha um fascínio, né, por essa coisa toda da religião, né? E sozinho, depois, eu fui procurar uma casa para benzer. Não se sabia que era uma casa de umbanda, quimbanda. E essa senhora também tinha nação, mas na casa do pai de santo dela. E então sempre tinha um certo medo de ir numa casa de banda, né? Acho que hoje está um pouco mais, as pessoas têm menos preconceito, mas nessa época era complicado, assim, né? Eu achava. E a minha família, a minha mãe muito católica, né? Então tinha uma certa resistência, e até acompanhar meu pai quando eu era mais criança. E a gente chegou, me encantei com o caboclo, me encantei com o Exu, e queria muito participar daquilo. Eu tinha 12 anos, né? E eu queria muito participar daquilo tudo, eu já me achava adulto o suficiente para poder fazer parte de uma corrente e tal. E nisso eu recebi um dia um convite do próprio caboclo. Era uma casa muito simples, muito pequena aqui em São Leopoldo. Eu não sei se a senhora hoje ainda existe, ela já era uma senhora, né? Ela deve estar beirando 80 e poucos anos, eu acho, acredito hoje. Mas tinha uma energia e um respeito muito grande, né? Sobre todas as coisas, sobre o cuidado com as entidades e aquele ensinamento. Mas era muito pequeno, não era uma casa grande. E eu acho que essa simplicidade ela é uma base bacana para quem com o tempo vai crescendo, vai adquirindo, né? E eu também não imaginava que eu fosse trabalhar com religião, não pensava que... Eu tinha um amor, eu tinha um fascínio. E acho que todo bruxo, né, ele tem problemas com a espiritualidade, ou absorção de energia, ou mesmo egum, encostos, ou ambientes onde circula. Eu acho que eu tinha muita coisa relacionada a isso. Muito problema com isso, né? E entrar
para Umbanda, ali, para a corrente da Quimbanda, foi uma forma de me guarnecer, de me proteger, né, desses possíveis ataques ou absorção. E aí eu comecei a minha estrada e sem incorporação, né, na sineta, ajudando a cantar ponto. E até que um dia foi necessário fazer algum trabalho maior, alguma coisa que minha espiritualidade necessitava. E aí eu fui no Pai de Santo dela, que na época era em Alvorada. São pessoas que eu não tenho mais contato, já eram pessoas mais velhas também, eu não sei se são vivas. Já tentei procurar, né, uma mídia social, mas não encontrei. E na ida, né, ainda depois peguei meu carro, depois de muito tempo, também não tem mais, eram sítios, eram chácaras. Hoje tem muita casa ali, né? Acho que foi se vendendo, construindo e tal. E nessa minha ida na terreira, eu tive o meu primeiro contato com o Exu dele, que era o Veludo, né? E ele me disse assim, que eu iria trabalhar primeiramente com uma entidade que ele ia chamar para cortar todos os obstáculos e problemas com espiritualidade, absorção, né, de algumas coisas, assim, que isso me prejudicava e tirava a minha energia. E que depois de um tempo eu trabalharia com a minha entidade, né, legítima. E eu na corrente, já era uma casa maior, com muitas pessoas, mas eu não acreditava muito que, né, uma criança, para mim eu me achava já grande, mas eu não achava que funcionaria assim, que ele ia botar a mão em mim e de fato ele foi passando na corrente e chamando, e foi a primeira vez que eu me incorporei com o Exu de alma, né? E aí se passou... Era o Exu Calunguinha, que fazia parte da capa, ele dizia assim, dele, né, desse Exu Veludo que era o chefe, e também pai de santo da senhora onde eu comecei, né, a frequentar a corrente. E ele me disse que chamaria essa entidade para bloquear, né, coisas negativas ligadas a espírito, ligadas a Egum e a absorção de energia, né. E ele realmente veio, eu senti aquela manifestação consciente naquele momento, que algo estava acontecendo, e para mim, até então um pré-adolescente, aquilo foi muito incrível, assim, né, foi uma experiência mágica, né, porque eu sempre tive essa... Isso com 13 anos. 13. E que momento entrou o Pablo na sua vida? Então, passou um ano depois e teve uma festa desse Exu. Foi a primeira vez que eu vi uma festa grandiosa, eu nem sabia que existia, eu acostumava sempre com muita simplicidade, né. Então tinha em torno de umas 200 pessoas, veio gente de Uruguaiana, eu lembro que a gente tinha um sotaque estranho, acho que era da divisa ali do Uruguai, alguma coisa assim. E eu trabalhei com esse Exu, só que tinha uma limitação, né? Quem estava iniciando, ainda mais para uma criança, uma pré-adolescente, não poderia ficar uma noite inteira com uma bebida, alguma coisa, tinha uma limitação. Então, me desincorporei, né? Depois de um ano. Isso foi em 12 de abril de 1994. E aí chegou um Exu, um cigano, de uma mulher, e me ofereceu um cravo. Quando ele me ofereceu um cravo, isso foi uma emoção, é muito bacana assim, a captação, né, daquela entidade. Ele, como tinha um sotaque, né, até faz tanto tempo eu não lembro exatamente das palavras, mas ele me referiu assim, que eu tinha que ter muito cuidado, né, com ingressar na religião, na espiritualidade, do compromisso que eu teria a partir daquele momento. E eu teria que, se eu adentrasse mesmo de cabeça, que eu deveria ter muito respeito e seguimento. E me deu aquele cravo, e eu fui pegar, ele puxou e completou com mais coisas particular naquele momento, né, para mim. E quando ele me devolveu, alguma coisa se encostou em mim. Aí eu tontei, fiquei muito tonto, e ali foi o primeiro momento que eu me incorporei com o cigano. E a partir dali foi umas sequências, né? Algum tempo eu tive, até por resistência, né, por ser hoje eu considero uma criança, né, 14 anos, certo? Eu já tinha feito 14 anos. E teve uma certa resistência da minha própria família, da minha mãe, né, que não queria que eu desse continuidade, mas esse espírito sempre continuando comigo. Os meus paramentos, as coisas que eu tinha, que eu preparei, o iniciamento, tudo, aquilo sempre, né, sendo cuidado, mas não com a mesma intensidade que no começo, assim, quando eu comecei a trabalhar com o cigano. E nesse tempo, as coisas foram tomando uma outra proporção, né? Então,
eu acho que o maior ensinamento que eu tive, a maior magia, assim, foi da alegria. Eu comecei a resgatar como um adolescente, e com muitas questões e pensamentos, a questão da alegria, né? O cigano me trouxe isso, né, nesse período. Por falar em alegria, o Pablo, por onde passa, tem admiradores, né? Eu tive também a oportunidade de já ver ele em algumas festas, e é muito querido pelas pessoas, né? A que se deve a isso? Eu acho que é aquela coisa da alma dele, não, acho que não tem a ver comigo particularmente. Eu aprendi com um cigano, com a incorporação, com o trabalho durante esses anos, a ser mais receptivo e mais aberto. Normalmente eu sou muito... a minha intimidade, o meu ser, eu sou um pouco mais reservado. E com o cigano eu aprendi, né, a me abrir. Eu acho que essa coisa da alma dele, de cigano mesmo, e da própria personalidade daquele espírito, de gostar de falar com as pessoas, de tocar nas pessoas, de entender, de ouvir e de juntar, agrupar. E eu aprendi muito com isso. E como eu ouvi isso das pessoas, né? Porque há aqueles que escutam que seu Exu é assim, é assado, e alguém que escuta, nossa, como o teu Exu é bonito, como o teu Exu me traz alguma coisa boa, o teu cigano, enfim. Como eu ouvi isso das pessoas? Eu acho que o que mais me toca, assim, é quando alguém consegue ser atingido, seja com o trabalho, né, tocado, uma palavra melhor, tocado, com a questão do emocional. Isso me deixa muito feliz, porque eu sei, como eu também necessito, né, dessa energia, também preciso estar alegre. Eu acho que os ciganos têm essa missão, né, a missão da alegria, de passar. Eu acho que quando a gente tem alegria, a gente consegue passar por qualquer adversidade. E eu vi que uma pessoa estava com uma tristeza, não porque não está com dinheiro X, ou porque não está com amor tal que queria, mas se bastar, né, buscar aquela energia para se sentir feliz e dizer, ó, teu cigano tem uma ligação com isso, eu sinto que eu estou cumprindo alguma missão junto com ele. Que é isso, né? Acho que o cigano hoje me ajuda, porque em algum momento, em alguma outra vida, eu devo ter ajudado ele de alguma maneira. Pelo menos é o que está escrito, assim, né, que eu sei. Nós vamos continuar conversando com o Pai Oribe, logo mais ele vai falar da diferença de cigano, Exu, e vai ensinar pra gente algumas místicas aí para desmistificar o mês de agosto, depois dos nossos comerciais. Seguimos aqui com o Kizomba falando sobre o povo cigano. Eu vou perguntar para o Pai Oribe agora a questão do cigano dentro do Exu. Então, isso é um assunto bastante interessante, porque eu tenho muitas perguntas, muitas questões e algumas resistências, né? Eu acho que é os ciganos dentro da linha de Exu, que nada mais são espíritos, né? São espíritos que vêm trazer a sua missão, completar a sua missão. E existe uma diferença, né, dos ciganos que são da Umbanda e os ciganos que são cruzados. Vou intitular, né, a partir do meu raciocínio, que dentro da Umbanda existe, vamos chamar a linha do Oriente como uma porta, é um canal que várias entidades se manifestam através da linha do Oriente. Dentro da linha de Exu, o cigano, existe uma diferença entre Exu cigano, isso incluindo as ciganas também, e ciganos Exu. O que seria? Propriamente um cigano, ele não precisa, né, para trabalhar dentro de uma terreira, como um espírito ali dentro de um segmento, de uma falange, ter sido um cigano quando matéria. Ele pode ter convivido com o acampamento, ele pode ter presenciado, ajudado, ou sido ajudado por ciganos, e vem como um resgate trabalhar. Isso então seria um cigano, né, um cigano Exu. E o Exu cigano, ele tem por característica a vivência como na última reencarnação como um cigano mesmo, e vem por algum motivo, algum desígnio, trabalhar com aquele aparelho, com aquela casa, com aquele médium. E normalmente é uma ajuda, né? Um resgate e uma contribuição de ajuda. Aonde eu comecei com a casa, onde de fato ser um guia, um líder, né, perante as outras pessoas, foi a partir de uma união com outro sacerdote, e ali havia
muita fé, muita inocência, pessoas todas muito novas, né? Todo mundo de alguma forma iniciando, apesar dele ter mais tempo de religião, e isso foi agregando, foi estruturando, né? de uma maneira que a gente foi buscando aprender, conhecer e ouvir as entidades. Porque eu acho que cada entidade, mesmo vindo de uma falange, seja uma Puerê, seja guiado por algum do Oriente, ou seja por uma cigana de almas, cada entidade tem a sua própria história, né? A sua vivência, e isso torna cada entidade particular. Eu conheci, logo lá no início, uma cigana que, devido a ela como cigana matéria, né, foi encarnada com sangue de cigana, ela não pôde vir nos resgates espirituais trabalhar na linha de ciganos, onde ela veio, numa linha de Padilha, devido à questão das almas, do peso e da vivência dela, né? E isso eu não li num livro, ou na época não tinha internet, eu ouvi da entidade. Eu acho que muita coisa que a gente, apesar de ser uma ferramenta muito bacana, tem muita coisa distorcida. Então é bacana, o correto é sentar e perguntar para aquela entidade que tu tem fé e ouvir a história deles, né? Que é o que a gente fez muito assim no início de uma união. Acho que não há um aprendizado melhor, né? Ouvir as entidades, enfim. Pai, dentro da sua vivência religiosa, né? Tem quantos anos já a religião? Contando o tempo da primeira vez que eu me incorporei, isso foi em 93, eu acho que isso fazem 25 anos, né? 25 anos. Mais de 20, desse tempo todo, tem algum momento que o senhor destaca como este momento é marcante para mim? Eu acho que a partir do momento que eu tomei, eu não tinha essa expectativa e nem era o meu sonho ou ter uma casa ou coordenar pessoas, né? Isso foi algo que aconteceu naturalmente. Eu acho que até de alguma forma, no meu pensamento, eu meio que fugi um pouco disso, né? Eu acho que é um compromisso bastante importante lidar com a esperança, com a fé dos outros, né? Eu acho que isso não se brinca. Eu também já tive várias vezes do outro lado da mesa, não só indicando, consultando, né, falando e determinando, mas também querendo uma determinação. Então eu levo muito a sério, né, o sentimento do próximo. E acredito que naquele início ali, onde eu passei a ser líder e ter essa noção de responsabilidade com a fé dos outros, das outras pessoas, não só com o meu eu, teve um momento muito bacana que o cigano nos disse assim: vocês vão fazer uma sessão na praia, e essa sessão na praia vai dar tudo certo, vai ser muito positivo, buscar energia, desenvolver as entidades, né? E nesse tempo a gente foi, separou lenha para fazer fogueira, para fazer um ritual, e desabou muita chuva, muita. Eu tinha acho que 23 anos na época, hoje eu vou fazer 38. E eu fiquei muito triste, mas o cigano disse para nós que ia ser maravilhoso, né? E que não ia chover, e que, meu Deus, e aí o que vai acontecer? E a gente, todo mundo muito empolgado, todo mundo com aquela fé para fazer essa sessão, né? E quando a gente chegou na beira da praia, disse: vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer. A chuva diminuiu e ela ficou... tem muitas pessoas que hoje a gente não tem mais tanto contato, né? Mas que se assistirem o vídeo, né, o programa, vão lembrar. Em torno da gente chovia e só aonde a gente estava fazendo a sessão não tinha chuva. Então aquilo quando eu olhei antes da gente começar, que a chuva foi estiando, aí tinha um rapaz que era namorado de uma das meninas da casa, ele disse assim, ele não era de religião, né, leigo, eles estavam impressionados: nossa, tá chovendo em volta, porque ele começou a buscar mais lenha, né, e coisas que estavam em torno, assim, nas dunas, na areia, e ele está chovendo em volta, e aqui onde vocês estão não está chovendo. Acho que esse momento ali eu vi uma manifestação física, né, da fé de todo mundo, e do cigano nos ter conduzido e nos ter dito: vão, que vai ser bacana e vai ser positivo e não vai ser possível fazer a sessão. Então acho que esse foi um momento mágico, assim. Não se vê isso todo o tempo, né? Acho que aquele foi um portal que se abriu para que pudesse acontecer esse fenômeno naquele momento. E de tudo isso, tem alguma coisa que o senhor não faria ou se arrepende de ter feito?
ao longo do tempo a gente fez muita festa, né? Festas grandiosas. Eu acho que é muito bacana receber as pessoas e ser bem recebido. Só que tem coisas que tomam uma proporção muito grande, né? Eu, Oribe, sempre fui muito reservado. Todas as festas ou coisas mais grandiosas sempre foi apelo do próprio cigano que gosta de estar com as pessoas e gosta de estar com muita gente, né? Eu sou mais reservado. E hoje, no tempo, eu não teria feito talvez festas tão grandes, porque eu acho que nem todo mundo tem olhos positivos, né? Para ver as coisas que são feitas com positividade. De fato, tudo aquilo foi feito nunca com sentido de ostentação, mas sim de compartilhamento daquele momento, daquilo que foi possível, né, oferecer desde uma bebida, de um lebó, de uma comida boa, né, assim como a gente se arruma para a gente gosta de estar num lugar bom, também ofertar isso para as entidades e para os amigos, né? Mas eu acho que eu teria feito coisas menores, assim, e talvez dado mais foco nessa coisa da natureza, né? Ao longo do tempo a gente fez muitas coisas, assim, mas teria feito mais e talvez menos festas grandes, assim. Eu acho que não é todo mundo que está pronto para compartilhar daquilo ali, né? Com certeza. A gente vai seguir nesse papo aqui com o Pai Oribe. E na volta nós vamos falar do jogo de cartas e de simpatias para inibir os agouros do mês de agosto. Kizomba falando sobre o povo cigano com o Pai Oribe de Ogum. Numa conversa, confesso até para vocês, muito boa de bastidores, e eu gostaria de falar exatamente sobre isso, que o conhecimento que o senhor passa é de um babalorixá, mas de uma forma tão natural que às vezes a gente esquece que está falando com o pai. E a proximidade que as pessoas têm, por o senhor se apresentar assim, sem axó, sem muito paramento, é maior? Eu acredito que a forma de me apresentar para as pessoas é como do meu cotidiano, né? Eu não estou corporado trabalhando na maioria das vezes, então é a forma como eu me visto. E eu acho que essa identificação também com as pessoas para desfazer algumas, apesar das roupas, tanto para a nação, são lindas, ou quanto também para quimbanda, que são roupas bonitas, se tem tantas coisas bonitas para se usar. Eu acho que é a forma de estar vestido como uma pessoa comum, porque a gente somos todos iguais, né? Para que haja também essa identificação, né? Essa aproximação. Eu acho que isso é válido e puxa, eu acho que as pessoas se sentem também motivadas a conhecer e a desfazer também alguma ideia, uma pré-ideia sobre a religião, né? sobre a nossa cultura, sobre os ciganos, dentro da espiritualidade. Por falar em desfazer, há uma mística, né? Nós estamos entrando no mês de agosto, que o mês de agosto é do desgosto, é do cachorro louco, enfim, é de várias coisas só negativas. Primeira coisa, o senhor acredita nisso? Não, eu acho que cada um tem o seu mês pessoal, positivo ou negativo, né? Eu acredito que dentro do que eu sei do agosto, apesar de a gente não estar com frio aqui no sul agora, por causa desse calorzinho, que está muito ligado aos antigos, né? A questão desse tempo mais frio, esse tempo mais pesado. Acredito na parte da egrégora porque o mês de agosto normalmente se toca muito para Exu e se utiliza sem demonizar, né? Porque o Exu é libertador, abre e cuida dos nossos caminhos sem demonizar de forma alguma, mas existe uma reverência a mais, né? Eu acho que isso cria um peso, né, para agosto. Também tem a questão do Orixá Chapanã, que rege o mês de agosto. Tem os senhores do Egum, tem todo um cuidado, né, com esse orixá, então eu acho que gera mais um medo sobre o agosto. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema com o mês de agosto. Eu acho que é um mês normal. Mas para quem tem, o senhor pode ensinar alguma coisa para Claro. que a gente afaste essa negatividade? Tem essa maçã que a gente faz para os ciganos, que ela tem propriamente, ela está direcionada para a prosperidade, né? Seja para o amor, seja para o dinheiro, seja para o bem-estar. Eu sempre associo e passo isso para as pessoas, seja numa consulta, ou seja numa mensagem, ou seja num vídeo, ou algo que eu escreva em alguma foto, né, que eu compartilho,
que o principal é a gente buscar harmonia e ter alegria para realizar as coisas que a gente necessita. Não adianta você trazer alguém, ter o dinheiro, o bolso cheio de dinheiro e não estar feliz, né? Tem que estar alegre para aproveitar aquele dinheiro, para aproveitar aquela pessoa que está do teu lado, e isso também é dar valor para o dia a dia, para as coisas que a gente adquire. Então essa simpatia, esse axézinho, ele é simples, mas ele dá um resultado bacana. E qualquer um pode fazer em casa. Qualquer um pode fazer, não precisa ser um iniciado ou ter algum apronte, né? Isso é para canalizar a sua fé, colocar o seu sentimento para que as coisas possam aproximar, puxar, né? Uma energia bacana. Dá para dedicar para uma cigana, para um cigano de coração, algum nome, ou se alguém já frequentou, foi em algum lugar, lembrou de algum cigano, dedicar isso para um cigano ou para o seu próprio cigano. Normalmente a maçã, aqui é uma maçã, a gente pode fazer com romã também, mas não é época da romã, né? Então a maçã, ela tem que ser cortada não partida, mas cortada como se fosse uma cruz. A gente vai cravar canela e cravo, né? Isso são especiarias do Oriente, então está ligado muito ao cigano e todos os espíritos que vêm do Oriente, né? O Oriente é muito próspero e tem essa associação com o axé de prosperidade. É muito simples, você vai cravar aqui o cravo, a canela, e vai mentalizando aquilo que você necessita, aquilo que você gostaria. Se pedir num todo, num geral, eu acho que é mais positivo do que pedir algo específico, né? Pedir para trazer alegria, trazer prosperidade. Pega 7 moedas, pode ser moeda corrente, eu gosto de usar as douradas para fortalecer isso do dinheiro, né? Do ouro. Cravo na maçã também. Se souber alguma canção, algum ponto cigano, é positivo fazer isso e mentalizando. Por último aqui a gente vai pegar o mel e vai colocar na maçã, mentalizando aquilo que se deseja, né? Pedindo prosperidade, clareza, doçura, alegria, desembaraço para poder resolver os problemas do dia a dia. Pegar 7 fitas coloridas menos o preto, nessa ocasião não vai o preto, e mentalizar, né? Invocar um cigano, uma cigana de coração, de fé, e colocar em torno da maçã. Depois de feito, dá para permanecer num número par, 7, 14 dias, pode ficar próximo, pode ficar no quarto, pode ficar na sala, pode ficar na mesa, junto com uma cesta de fruta, que é dessa cesta, se alguém pode comer da cesta, não tem problema, é para buscar essa fartura, essa energia. Normalmente a maçã ela seca, ela não apodrece, isso é um sinal positivo, sinal que as energias estão utilizando o doce da maçã, o corpo físico da maçã para transformar essa energia que está em torno da pessoa. Tá certo, mas é claro que se você fizer essa simpatia, achar que alguma coisa continua, a gente aconselha que procure alguma casa, né? Sim, com certeza. Que daí é algo mais sério. E procurar alguma casa também me lembra um jogo de cartas. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui com o Pai Oribe. Enquanto isso, você fica curtindo aí as imagens aqui da tenda cigana, do Cigano Pablo. Gostou das imagens aí da tenda cigana, aqui do Cigano Pablo, do Pai Oribe? Os contatos estão passando aí no rodapé do seu televisor, do seu celular, do seu computador, para você vir aqui conhecer também, quem sabe, por as cartas. Com certeza, serão bem-vindos.
Pai, as cartas dentro do povo cigano, da onde vem, por que tem essa ligação? Eu acredito que as cartas ciganas, que é a minha ferramenta de trabalho, né, ela deriva do tarô, né? O tarô ele é um grande livro que foi depois partilhado em lâminas de cartas para que forme uma forma de oráculo, de adivinhação. E os ciganos têm essa coisa, né, o próprio Oriente todo, né, da onde os ciganos surgiram, né, que é a Índia, tem essa coisa do misticismo, e os povos antigos têm essa coisa de buscar prever o futuro ou ter uma resolução, né, da sua própria vida. E existem vários oráculos, né? Vários oráculos. Não, as pessoas conhecem só os búzios, que é um oráculo africano, o tarô e as cartas ciganas, né? E eu acredito, pelas informações que eu tenho, mas isso é muito mais questão da história mesmo, né? Não está ligado à religião em si, que os ciganos têm, né? Os ciganos que são espirituais hoje, né? Mas o encarnado, os ciganos que são matéria, tem essa coisa de olhar para a pessoa e fazer a previsão. Acredito que como o tarô tem uma forte ligação no surgimento na Europa e depois deriva as cartas ciganas, que foi meio que emprestado por os ciganos chegarem até a Europa, Espanha, França, que tem até o tarô de Marseille, que é ali na beira do mar, na França. Eles acabaram absorvendo a questão do tarô e transformando as lâminas, né? Adaptando as lâminas para a carta cigana. O cigano material, vamos dizer assim, né? Esses ciganos que a gente vê em tendas, enfim, ele tem os mesmos hábitos do cigano espiritual, exemplo, ler mão, enfim, esse tipo de coisa. Olha, eu tenho pouco contato, até as pessoas às vezes na página acham que eu sou cigano, eu não sou cigano. Eu tenho alguma coisa no meu sangue, mas assim, que eu nem considero mais, eu acredito que é muito mais no meu sangue espiritual do que no meu sangue que corre nas veias. E eu já fui abordado por várias ciganas, né, que leem a mão, nunca nenhuma jogou carta, até preferi que eu fosse jogar sem carta, mas nunca ninguém deu. E disseram coisas verdadeiras, assim, essa coisa da intuição, da visão, né, tá ligada, e isso é transferido para os ciganos espirituais, né, traz essa vivência. Claro que um cigano, uma entidade, ela tem 3 pontos de referência, né? Que é como era quando era encarnado, né? Que modo viveu, traz isso depois na manifestação. Como espírito, qual é o desígnio que ela tem como espírito. E no terceiro ponto, que é a falange que ela vem, né? O mentor que guia aquela entidade, porque todos nós temos, todas as entidades, nossas entidades têm um mentor que acompanha, que está dentro daquela linha de falange e a desenvolver o seu trabalho. Né? Mas voltando ao jogo de cartas, como é que funciona? E queria saber se você pode jogar pra gente aqui. Posso sim. Então, primeiramente, quando uma pessoa senta na minha frente, eu só pergunto a data de nascimento, o nome completo, me concentro, invoco, né, os espíritos ciganos, as entidades, e peço a permissão do anjo de guarda, mesmo a pessoa sendo de religião ou não, ela tem um anjo de guarda, para que eu possa adentrar na espiritualidade dela. E nisso as cartas são retiradas, né, as cartas da lâmina são tiradas e eu vou fazendo uma leitura. E eu pergunto, normalmente pela expressão do rosto da pessoa a gente vê se existe uma identificação, e na maioria das vezes existe uma identificação, tanto que eu jogo carta há muito tempo. Eu acho que até uma coisa interessante para falar, eu comecei jogando baralho, né, porque eu li num livro e eu mesmo comecei, me intitulei e começava a jogar, mas jogava para mim. E eu tive uma professora que também é uma pessoa que eu queria muito, o nome dela é Estela. E eu também uma pessoa que eu não tenho mais contato. E ela sabia dessa minha ligação com o misticismo, essa coisa toda com a espiritualidade. A gente comentava, até uma vez ela me trocou de ponto e me botou na frente da mesa dela para poder falar de cartas e tal. E meu primeiro tarô, que eu saí do baralho pro tarô, foi essa professora que me deu. Então foi assim, o livro, o tarô. Ela disse, olha, eu não jogo bem, não me identifico com ela. Ela jogava cartas ciganas, né? Que era o forte dela, eu vou te dar esse tarô para te seguir. E eu jogava isso, jogava em intervalo de aula, jogava para colegas. Até um dia desse encontrei uma colega que casou
com o rapaz que ela perguntava nas cartas se ela ia casar ou não, e casou. Então eu acertei, né? Foi bacana. Vamos lá? Vamos. Qual é a pergunta? Vamos somente tirar 3 cartas então, porque eu não vou explanar aqui os meus questionamentos. Tirar 3 cartas e o senhor fala o que elas significam dentro do baralho, pode ser? Tá bom. Então, essa carta da âncora, ela está ligada à família. A âncora tem essa simbologia, né? E também é um pensamento porque associa a Iemanjá, mesmo não sendo um oráculo africano, tem a questão da africanidade, tanto que os espíritos ciganos se manifestam num braço dentro da Umbanda, que é a Quimbanda, que tem a base toda, né? É fundido com várias crenças e a base dela é a africanidade. A carta das flores, ela significa alegria, né? O que tem para vir de positivo na tua vida. Também associo algumas vezes aos ciganos, dependendo das caídas e das cartas que estão em torno. Carta do Sol. O Sol é aquela coisa, tá ligada à vitalidade, à força, né? À energia que a pessoa tem, o magnetismo que a pessoa tem, como o próprio Sol, que é o nosso astro-rei. A Cruz, que é tão temida, as pessoas têm medo de ver quando sai num jogo de cartas. Ela tanto pode significar espiritualidade, quanto problemas espirituais, dependendo da posição, se cai com a imagem de um homem, da mulher, pode significar algum espírito próximo que está perturbando, pode significar a partida de alguém também, mas tudo depende das caídas, né? Das informações que estão em torno e também daquela energia que o consulente está depositando naquele momento, que tu consegue pegar e fazer a tradução dessa energia através das lâminas, né? Tá certo. E tem... como é que funciona, por exemplo, no jogo de búzios, a pessoa recebe ou acha de búzios, enfim, né? Como é que funciona para alguém começar a jogar cartas? A pessoa não precisa ser pronta, iniciada dentro da Quimbanda, né? Para poder jogar as cartas. O que acontece, a diferença de quem é iniciado ou de quem tem um paramento, né, seja um assentamento ou um próprio paramento para ter essa liberação para jogar, é que o paramento ele acaba protegendo a pessoa, né? Ele forma um escudo, porque a gente está lidando com energia, com emoção, com sentimento, e tem pessoas que têm algum acompanhamento e dependendo da pessoa que está jogando, se ela não é iniciada, ou ela não tem um paramento para um altar, algo para proteger, essa energia pode invadir e ficar junto com a pessoa, né? Eu tenho vários paramentos, tem a questão dos orixás, né? Tem meu pai, que é meu anjo de guarda, ele tem todo esse trabalho de tanto tempo. Também sofro alguma influência da energia da pessoa que está na minha frente, né? Não tem como ficar imune a isso. Então, qualquer pessoa poderia jogar. Não é aconselhado. Tu precisa ter um trabalho primeiro e, de alguma forma, algum paramento. Seja na forma que é iniciada, seja uma permissão dentro da linha da Umbanda, que tem os ciganos do Oriente fazem cruzamentos, né? Com ervas, com elementos, pedras, coisas do gênero, né? E dentro da Quimbanda, que tem um outro procedimento para poder ter esse paramento. Tá certo. Para encerrar, então, eu vou lhe fazer algumas perguntas, bate-bola, assim, certo. Rápido. Quem é Pablo, por senhor? Uma luz. Uma entidade que em algum momento eu ajudei numa outra vida e que hoje vem me ajudar trazendo, acho que todo dia, a energia, a força para que eu siga e acredite que a fé, o amor, né, pelas entidades está acima de qualquer negatividade, de qualquer palavra, de qualquer fugiu o nome da palavra, felpa, que alguém possa te disparar, né, possa colocar para ti na tua vida. O que o Oribe gosta do Pablo? A alegria. O que não gosta? Tem alguma coisa? O excesso da alegria, porque isso me desgasta. Acaba uma incorporação de muito tempo,
usa, né? Não tem como não usar o corpo físico ali, né, da pessoa. E no outro dia, dependendo, eu tô cansado, né? Porque usa. Esse mesmo lado alegre que me deixa no meu coração também dá uma desgastada, assim. E de cigano, o que o Olívio tem? Eu acho que o gosto pela música, né? E eu acho que o cigano acaba utilizando esse gosto pela música. Não é à toa que escolheu uma matéria, um corpo, né, que se identifica com a música. E a estrada, eu acho que eu gosto de andar pela estrada, assim, pegar um carro e andar. Se não tivesse carro, a gente usasse carroça, eu acho que eu ia também gostar de pegar uma carroça, andar a cavalo pelas estradas, assim. Eu acho que isso eu tenho de cigano, com certeza. O que o Olívio colocaria numa carroça, bateria no cavalo, mandaria ir embora? O ego. Acho que o ego exacerbado das pessoas no último momento, assim. Eu acho que as pessoas estão, né, muito necessitadas de aprovação e de estarem tão importantes, e isso vai gerando muros em torno das pessoas, ao invés de pontes e inimizades, né? Eu acho que é muita inimizade. E o bacana seria que houvesse mais amizade. Então eu mandaria, acho que o ego desacerbado, né, o que está inflado, embora numa carroça, assim, pro infinito. Das pessoas que tu conheceu na tua vivência de religião, tu pode citar duas assim que tu leva no coração sempre? Então, tem uma senhora, ela foi minha madrinha no período, né, de santo, que é a mãe Aldorema. Ela é de Porto Alegre. Eu vi muita fé, assim, eu não acompanhei, até porque ela é uma senhora mais velha, né? E eu não cheguei a ver o início ali, ela trabalha com Exu Tiriri. Mas eu via muito amor, muita doação para as pessoas, né? E eu acho isso, eu acho que a religião é isso, né? Não é só ganhar ou se destacar, mas também auxiliar as pessoas. E ela não fazia aquilo ali e nem o Tiriri eu acho que fazia para ter o amor das pessoas, fazia porque era a missão dele, né? Então é alguém que me toca, e uma outra pessoa assim que eu me lembro também, que é a minha madrinha hoje, né, nas minhas entregas de axé e tal, que é a Manhana da Oxum. Ela também hoje é de Porto Alegre, né? Eu lembro da rainha muitos anos atrás, assim, que ela também, acho que nem eu era tão gurizinho, né? Ela é da rainha na Quimbanda. E eu lembro da rainha tão linda, tão divina, e cantando os pontos lindos, assim. São duas pessoas, assim, que eu tenho uma admiração. Tanto que ela acho que ela nem lembra de mim, mais jovem, acho que com 20 anos, numa sessão que eu vi a rainha entrando tão vistosa, tão bonita, né? E acho que são essas pessoas, assim, tem mais pessoas, né? Tem pessoas que talvez não sejam conhecidas, pessoas que já não tenho mais contato, mas que fizeram parte, né, da minha história, assim, que ajudaram a agregar, e que eu também ajudei de alguma forma a agregar na vida delas. Certo. Pai, quero agradecer pela sua receptividade aqui, pelo conhecimento que passou pra gente, pela energia também, que as caras ali atrás da câmera, encantados aqui, tanto com frente câmeras e quanto making off, né? Que se o senhor autorizar, nós vamos também colocar aquilo que foi gravado fora. E a gente costuma dar um presente, que é da Brilhantes Biju, que é uma apoiadora nossa. Então eu queria que o senhor abrisse aqui pra gente. Nossa, essa é surpresa, eu não sabia disso. Que é um mimo lá que ela oferece para todas as pessoas que... Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, né, o convite, o presente, poder falar dos ciganos, que realmente eu faço aquilo que eu acredito, né? Eu não gosto de demagogia, apesar de a demagogia fazer parte, acho que de um pouquinho até da gente em algum momento. De fato, poder falar dessas entidades de fé, poder falar desses espíritos é algo muito bacana. Talvez quando eu comecei lá com muita esperança, com muita fé, né? Eu não imaginei que um dia eu poderia estar falando dos ciganos para tantas pessoas, né? Que através desse veículo, através do canal de vocês. Então eu me encho de orgulho, e um orgulho que não é vaidade própria, mas um orgulho que eu tenho do amor que eu tenho por essas entidades, que de fato eu faço com amor e faço o que eu acredito. Porque se eu não acreditasse, eu não propagaria e nem estaria, né, aqui falando para vocês. Tá certo, o senhor falaste sobre o amor pela música, eu vou pedir para o senhor cantar alguma coisa de ciganos pra gente. Pois então, o que eu poderia cantar? Um ponto cigano ou... Um ponto, uma música que vier ao seu coração agora.
Tem uma música que é do Gypsy Kings, que eu acho que foi lá no final dos anos 80, uma banda muito famosa, né? E eu acho que essa música ela toca no meu coração. Quando eu pude conhecer a Espanha, eu queria muito conhecer a Espanha por causa dos ciganos. Eu fui em 2007, foi a primeira vez que eu fui para a Espanha. E eu fiz o caminho de carro, né? E a gente estava atravessando a França para entrar à Espanha. E a gente passou por umas montanhas que eu acho que é Monte Pirineu, se eu não me engano. E quando eu vi a placa da Espanha, eu botei no carro a música para poder lembrar deles. E eu só quis conhecer a Espanha por causa dos ciganos, né? E foi muito mágico, assim, que é... Hay un amor, viví orando que me decía las palabras de Dios, llorando por ti, es por amor. Ya paraba que vi que junto a ti me enamoré allá de ti, es en tus besos yo no puedo, lo viveré lo más. Ya paraba que vi que junto a ti me enamoré allá de ti, es en tus besos yo no puedo, lo viveré lo más.